Boa noite, queridos irmãos. É sempre uma alegria estarmos aqui juntos, orando na corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo. Nós somos os operários da paz. Estamos aqui sempre com amor no coração. Hoje, nós vamos ler o capítulo 10 da nossa querida Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo, do livro Vida Plena. Dedica-te e segue adiante. O espinho que fere tem o papel de protetor na área em que se encontra. Não poucas vezes, porém, é amaldiçoado, sem que mude de objetivo por alguém que nele se feriu. Assim também ocorre nas existências humanas. Belas rosas exteriorizam perfume e harmonia, próximo à protuberância pontiaguda nas hastes que as sustentam. Sempre haverá obstáculos ante as conquistas evolutivas, dificultando o acesso daqueles que não são autênticos nem leais nos relacionamentos humanos. Não faltarão, portanto, asperezas e desafios na senda que percorres, se fores fiel ao teu objetivo. De igual maneira, existem aqueles indivíduos que, não podendo competir contigo na área do bem, invejam o teu êxito e por isso estão na posição de espinhos perversos, para testar tua lealdade ao ideal que abraças. Acusam-te por esta ou aquela postura ou ação que lhes são familiares e atiram-te pedras para ferir-te em tentativas de diminuir-te o valor ou fazer que desista do trabalho, dando-lhe argumentos confirmativos da sua maldade. Todo esforço na edificação do bem e plantação da verdade nas demais vidas desperta reações equivalentes à qualidade e ao resultado do empenho aplicado. Lemos apenas uma parte, são 3 páginas. É ótimo quem puder lê-las, porque é de um valor imenso. Porque isso ocorre realmente, muitas vezes, quando nós estamos começando uma doutrina ou numa religião, muitas pessoas falam coisas para que a gente desista, quando não ofendem, dizendo que estamos querendo ser isso ou aquilo. Mas nós, quando estamos decididos e entramos para uma vida que nos leva a Jesus, que traz Jesus para ficar conosco, nós nunca devemos desistir. Nós devemos firmarmos nessa trajetória, porque tantos outros irmãos desistiram, não conseguiram ir além, por causa talvez desses espinhos que feriram seu coração, ficaram magoados, tristes e acharam que não valia a pena continuar nessa caminhada. Mas não devemos nunca desistir do bem, da paz, do amor de Jesus. Então, queridos irmãos, boa noite, sejam bem-vindos e vamos em frente sempre, com bom ânimo, nunca desistir. Boa noite a todos. Muito importante
né? Como sempre, essas leituras são importantíssimas porque nós precisamos realmente avançar, seguir com Jesus e compreender esses espinhos, né? Compreender essas lições, porque, como a palavra já fala, são lições. Lições são para ser aprendidas, né? E depois exemplificá-las. É muito importante nós que somos espíritas, cristãos e que seguimos o Cristo, quando a gente falar do Cristo e as lições do Cristo, a gente executar, não só falar da boca para fora. Porque se a gente só fala da boca para fora e não executa, não vivencia, a gente fica fragilizado e muitos desistem. Então é preciso realmente absorver as lições e segui-las. Emmanuel tem uma frase que ele fala assim: quando fizeres, pois, o costumeiro balanço de tua fé, repara com honestidade imparcial se estás falando apenas do Cristo ou se procuras seguir-lhe os passos no caminho comum. Essa é a frase de Emmanuel. Vamos avaliar se nós estamos só falando do Cristo ou se a gente está querendo seguir os passos dele exemplificando. Se a gente estiver querendo seguir e exemplificar, nós seremos fortes e mais confiantes. E não é qualquer espinho, não, que vai abalar a gente vai compreender a razão daquele espinho, o que a gente tem que melhorar, onde é que a gente tem que aprofundar, né? Estudar e seguir em frente, com bom ânimo, boa vontade, constantemente. É essa a lição, né? Muito importante. Vamos seguir o Cristo com fé e firmeza. Boa noite a todos e sejam bem-vindos à corrente de orações. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. O nosso desejo é que cada um que passar por aqui hoje possa receber essas bênçãos desses trabalhadores incansáveis do alto, que sempre escutam as nossas orações e atendem dentro do que for melhor para nós, as nossas rogativas também. A mensagem trazida por Verinha, reforçada aí pela Jane, é muito importante, essa questão de ser fiel aos nossos objetivos. Muitos dos nossos objetivos são novos. A gente vem aí de inúmeras encarnações, nas quais muitos equívocos foram parte das nossas escolhas. Hoje não é mais assim, hoje eu tenho certeza, se não todos, a grande maioria de nós aqui presente já fez a opção sincera e de coração para seguirmos com Cristo. Mas o que passou, que deveria ser apenas uma referência, às vezes nos pega com o pé trocado diante de uma situação e aí a gente tem uma recaída. E às vezes, quando recairmos, porque certamente alguns de nós, se não muitos de nós, vai recair, em vez de tomarmos a lição como aprendizado, levantarmos e seguirmos, a gente pode, então, passar pela nossa cabeça um desejo que não deveria passar, que é o desejo de desistir, de vir menos, de refletir menos, de deixar para lá e outras ações nesse sentido. O evangelista Lucas, no capítulo 11, no versículo 35, ele nos alerta para isso, dizendo para que nós reparemos se a luz que há em nós não seja trevas. É o 11:35 de Lucas. Repare se a luz que há em ti não seja trevas. Então, a nossa referência deve ser sempre o nosso Mestre Jesus e, junto com ele, as nossas aspirações mais divinais, mais superiores, elas é que devem ser a nossa estrela guia a nos inspirarmos nas nossas decisões, principalmente decisões
que venham a influenciar, a alterar o nosso estado de espírito. Então, a gente deixa aqui hoje esse convite à vigilância. Vamos nos observar e vamos reforçar, investir no que for melhor para a nossa alma imortal. Investimento para o futuro, deixando o passado apenas como referência. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma noite de reflexão profunda, envio de energias positivas para toda a humanidade, buscando esquecer um pouquinho de nós para podermos nos juntar nessa empreitada, nessa frente de trabalho, de amor com Jesus para a Terra, para o nosso planeta azul. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos deixar aqui o nosso abraço, como sempre, né, para as nossas queridas aqui, Rosimeire, Maria Lourenço, Maria Carmina, Marili, Maria Margarida, Márcio, Vera e eu. Vamos, então, juntos entrelaçar os nossos corações com todos aqueles que estão aqui conosco neste momento, online ou offline, estão preparados para irradiar o melhor de nós, as mais lindas energias para o nosso orbe terrestre. Vamos, então, unidos. Amigalha, Meme. Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faça que este alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome. Quantas criaturas me fitam, indiferentes, e quantas me abandonam por lixo imprestável. Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiram-me à distância quando sujo na forma do pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para o esfregão, mas anseio agasalhar os que atravessam a noite de pele ao vento. Outros alegam que sou resto de prato para a calha do esgoto, mas, encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa para alimento e consolo dos que jazem sozinhos
no catre do infortúnio, refletindo na morte. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que, certa vez, quando quisestes falar em amor, narraste a história de um dracma perdida e, reportando-te ao reino de Deus, tomaste uma semente de mostarda por base de teus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno e para que me compreendam a capacidade de trabalhar. Dize-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém, no templo de Salomão, entre a riqueza dos poderosos e as joias faiscantes do santuário. E conta-lhes que me vistes e me abençoastes nos dedos mirrados de pobre viúva, na feição de um vintém. Pelo Espírito Meimei, pelas mãos benditas do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Prece de amor. Amado Jesus, suplicando abençoes a nossa casa de fraternidade, esperamos por teu amparo, a fim de que saibamos colocar em ação o amor que nos deste. Auxilia-nos a exercer a compaixão e o entendimento, ensinando-nos a esquecer o mal e a cultivar o bem, na paciência e na tolerância uns para com os outros. Ajuda-nos a compreender e servir, para que a nossa fé não seja inútil. Faze-nos aceitar na caridade o esquema de cada dia e induze-nos os braços ao trabalho edificante, para que o nosso tempo não se torne vazio. Sobretudo, Senhor, dá-nos humildade, a fim de que a humildade nos faça dóceis instrumentos nas tuas mãos. E, agradecendo-te o privilégio do trabalho, em nosso templo de oração, louvamos a tua infinita bondade hoje e sempre. Prece da autoria do Espírito Sheila, extraída do site do Centro Espírita Caminhos de Luz. Prece Tua Proteção, de Luiz Sérgio. Senhor Jesus, Mestre de bondade, flor que desabrochou no lar de Maria, fazendo-se criança frágil e necessitada de carinho de mãe para unir forças a fim de auxiliar a humanidade faminta de amor. Querido Jesus, hoje ainda encontramos na terra flores sem perfume, mas espíritos necessitados de tua proteção, amado Mestre. Esperamos de ti que nos perdoes os erros de ontem, permitindo que consigamos evitar que os vícios destruam a juventude e a família. Mestre,
Aqui nos encontramos, espíritos carentes, oferecendo nossas mãos para arar na tua seara, fazendo nela o que nos ensinaste através do exemplo de amor a Deus e a todos nós, quando levantaste paralíticos, quando deste luz aos cegos, quando ajudaste os coxos e estropiados. Hoje, Jesus, pedimos-te, dá-nos forças para o trabalho e que este se multiplique em muitos outros pelo exemplo que demonstraremos como teus seguidores. Assim seja. Pelo Espírito Luiz Sérgio, do livro Rios de Oração, psicografia de Irene Pacheco Machado. Alguém hoje ainda talvez te procure pedindo auxílio. Alguém que provavelmente não fale, mas trará nos olhos ou nos próprios atos a súplica de amparo que a palavra nem sempre diz. Alguém que terá errado a rogar-te um gesto de simpatia a fim de retificar-se, que se vê sob o frio da angústia, esmolando segurança, que haverá perdido afeições inesquecíveis no nevoeiro da morte, a implorar-te reconforto, que padecerá solidão, mendigando alguns momentos de companhia. Não te afirmes incapaz, nem te digas inútil. Auxilia como puderes. O céu saberá usar-te. Organiza as tuas prateleiras de bondade e serve esperança e coragem aos que te busquem apoio. Oferece-te para o trabalho do bem, como te encontras e tal qual és, fazendo o melhor de ti. Não temas. Se desejas renovação e se tens fé, podes claramente entrar no serviço ao próximo, a colaborar no supermercado da luz, entregando as bênçãos de Deus. Do livro Amizade, pelo Espírito Meimei, psicografia de Chico Xavier.
muita gratidão, muita emoção, muita vibração de amor. Onde nós conseguiríamos viver esses 28 minutos de tanto amor, de tanta doação, de tanta gratidão. E hoje, nas preces, eu notei o seguinte: quase todas, trabalhar e orar, sempre. Ali estava o trabalho edificante, a oração, a proteção, a força, tudo através do trabalho. Não desistir nunca de orar, de caminhar com Jesus. E depois, nessa prece musicada, que é uma coisa mais linda, cuida da minha alma nesse caminho errante. Me envolve num abraço de luz. Liberta, minha mãe, de toda a dor. Me transforma num ser de luz. É muita emoção, é muita gratidão. Estamos repletos de amor. Estamos como de cheios da graça de Deus. Porque é muito amor nesses momentos que nos transforma a vida, que nos dá uma direção de luz. E só para mais um pouquinho, vamos falar o que Chico Xavier, eu li hoje na corrente de orações. Ore sempre. A oração é um momento de luz nas obscuridades e provas do caminho de aperfeiçoamento em que ainda nos achamos. Chico Xavier, quem colocou foi nosso irmão, que está aqui. Eu vi lá que é linda essa oração. Então, amigos queridos, que tenhamos uma noite maravilhosa e um amanhecer repleto dessa luz sempre, desse amor, com toda essa emoção. E vamos sempre trabalhar para Jesus, nunca desistir. Boa noite. Boa noite, que maravilha, é isso mesmo, Verinha, que palavras lindas que você falou. Nós temos que estar sempre com muita boa vontade, orar, vigiar, né? E meditar, refletir, sempre com alegria no coração, sempre com essa fé contagiante, porque nós temos aí os benfeitores espirituais, nós temos Jesus, Maria Santíssima, com seu manto sagrado para cobrir toda a nossa família universal. Vamos imaginar aquele manto azul lindíssimo envolvendo todo o planeta Terra, aquele manto azul cheio de luz, de estrelas brilhantes. É muita alegria termos esses seres maravilhosos cuidando da gente. Nós somos vigiados 24 horas, protegidos 24 horas, porque nós estamos em uma escola e nós temos os mestres que olham todas as lições, como nos comportamos, como agimos. Eles estão aí dando injeções de ânimos com as luzes deles, com as orientações, com as energias. Basta a gente aumentar a nossa frequência vibratória e conectar com eles. Assim a gente vai seguindo feliz, porque nós teremos a certeza em nossos corações que estamos sendo protegidos, porque receberemos essas energias a partir do momento que a gente se conecta, né, com a espiritualidade da luz, e vamos sempre fazer o bem em todos os momentos da nossa vida, em pensamentos, em sentimentos, e avançar com Jesus sem esmorecer. Vamos em frente, então. Boa noite, fique com essas energias maravilhosas. Estamos aqui todos os dias às 21 horas orando e irradiando as mais lindas energias com os benfeitores espirituais e nosso mentor Ismael e a sua cavalaria que potencializa essas energias. Boa noite a todos.
E só para recordar aqui, trabalho, oração, confiança e seguir em frente. Essa é a nossa meta, a gente segue aí com o apoio, às vezes até com o empurrãozinho aí dos benfeitores espirituais que nos amam muito e precisam nos inspirar para fazermos, porque eles não fazem por nós, é a gente é que tem que fazer, né? E creio que Jane deve, a partir. Amanhã a gente vai estar aqui, amanhã. Não, né? Tem algumas mudanças aí agora, nesse período do Natal. Você pode falar para a gente, Jane? Sim, todas as informações o Márcio gravou e está numa postagem de abertura fixa no YouTube, com toda a programação que será feita até 19 de janeiro. Nós teremos aí agora os nossos encontros aqui às 21 horas, diariamente, com combos gravados. Não estaremos ao vivo, mas estaremos juntos orando às 21 horas. Nós daremos uma pequena parada no dia 24 de dezembro. Não. Aqui, deixa eu ver aqui. Do dia 30 de dezembro a 4 de janeiro, nós vamos dar uma paradinha. E depois, no dia... Não, do dia 24 de dezembro a 28, e depois do dia 30 a dia 4 de janeiro. Depois, normalmente, a gente vai ter os combos diariamente. As informações estão todas lá. E a partir do dia, muita coisa, a partir do dia 19 estaremos novamente aqui ao vivo. 19 de janeiro, né? De janeiro de 2026. Nós vamos ter uma live de Natal, dia 23 de dezembro, e uma live de Ano Novo, 29 de dezembro, com todos os operários da paz. E aqueles operários que não puderam participar estão também ali vibrando, desejando um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos. Todas as informações estão no vídeo já postado no YouTube. É só chegar lá e assistir. Boa noite a todos e vamos deixar aqui o nosso abraço carinhoso novamente para essa família maravilhosa dos Operários da Paz, que é só uma pequena parte que está aqui conosco, mas todos estão nos acompanhando. Fala, Márcio. Eu coloquei o link aqui no chat. Quem quiser pode conferir lá a programação, né? Porque às vezes a gente fala rápido, né? Mas é bom colocar depois nas mensagens, porque até vou falar para todo mundo que deixa mensagem aqui na hora da live, depois pode curtir o vídeo e botar a mensagem ali na live já terminada, porque daí depois não aparece. Esse link é bom botar depois, né? Lembrando também da turminha curtir. A gente não é monetizado, mas a gente gosta de ver as curtidas. Então, vai lá o nosso abraço para quem está aqui constantemente conosco, são as guardiãs, né, da corrente de orações, das lives. A Rosimeire, Maria Lourenço, Maria Carmina, Marili, Maria Margarida, Jaqueline, chegou atrasada, mas está sempre conosco, né, querida? E aqui fica tudo gravado, é só assistir novamente quem quiser. Boa noite a todos, estaremos aqui unidos, entrelaçados pelos corações diariamente na hora das preces, das 21 horas. Boa noite. Boa noite e agradecemos pela presença de todos, tanto aqui quanto no Facebook. Boa noite, durmam bem e vamos continuar sempre orando, vigiando com Jesus. Que assim seja.